Para você ver, falando hoje sobre a participação do trabalhador nos lucros e resultados das empresas. Desde 2000, quando foi regulamentada por lei federal, a PLR passou a ser um direito de todos os trabalhadores brasileiros. Porém, na prática, não é o que acontece, porque a lei apenas regulamenta e não obriga o empregador a implantar a PLR. Por isso, a necessidade da organização e da luta dos trabalhadores. Os bancários, por exemplo, conseguiram incorporar a conquista. Já entre os comerciários, ainda é difícil encontrar quem receba a PLR. Você sabe o que é PLR? Não. Já ouvi falar assim, mas aqui não tem não. Participação de lucro? Ah, tá, já ouvi falar assim, agora eu me lembrei. Você queria de algum partido. Este é o triste retrato da situação dos comerciários em relação à participação nos lucros e resultados das empresas. No comércio, em geral, é assim. O trabalhador tem como salário uma porcentagem sobre as vendas. Alguns têm também uma parcela fixa. Depende das vendas, mas eu tenho uma garantia de fixo. E para por aí a participação nos lucros e resultados. Além da falta de transparência das empresas sobre suas finanças, a fragilidade da categoria colabora para este quadro. Hoje, o movimento sindical brasileiro encontra uma certa resistência dos trabalhadores. Uma parte por conta das empresas, né, que dizem que o sindicato não tem função nenhuma, que só serve para atrapalhar, e outra do próprio ritmo de vida que os trabalhadores têm, que eles acabam não priorizando participar de uma assembleia. Nos grandes supermercados ou lojas de varejo, são muito raros os acordos de PLR. Há exceções como as lojas Riachuelo e o Walmart. Mas a maioria das empresas ou não abre negociação ou quer impor metas absurdas. O Carrefour tinha na proposta de PLR dele as sacolinhas plásticas do caixa. Ou seja, se cada trabalhador de caixa, operador, ele tinha 200 sacolinhas por dia para utilizar. Como as sacolas cada vez vêm mais frágeis, você põe um litro de leite ali, ela fura e cai o leite no chão, o cliente exige 2. Mas o fato de usar mais que 200 sacolinhas no dia fazia com que eles perdiam pontos para o processo. E muitas vezes o trabalhador não está sabendo disso. Bom, está claro que quanto mais forte e organizada a categoria, melhores os acordos de PLR. Os bancários que conquistaram uma convenção coletiva nacional, pelo acordo em vigor, têm direito a uma PLR equivalente a 90% do salário, mais um valor fixo de R$ 1.400, com teto de R$ 7.800. Já os comerciários ainda têm muita luta pela frente. Pelo menos em São Paulo, aquela meta absurda das sacolinhas já não pode mais ser incluída nas negociações porque elas foram abolidas dos supermercados. E é importante que os patrões percebam que a distribuição dos lucros traz resultados positivos para a empresa. Com a perspectiva de ter mais dinheiro no bolso, o trabalhador trabalha mais satisfeito e produz mais. Para você ver. Como nós já enfatizamos nesse programa, quando se fala em participação nos lucros, a mobilização dos trabalhadores é fundamental. Para convencer a empresa a implantar a PLR, para fazer os cálculos e negociar um bom acordo e também para evitar que a empresa substitua o aumento real dos salários pela participação nos lucros. Eu conversei com metalúrgicos e bancários do ABC para saber como esses sindicatos cotistas negociam. Fazer a PLR sair do papel e chegar ao bolso do brasileiro tem exigido muito suor do movimento sindical. Os bancários conquistaram esse direito garantido em convenção coletiva nacional. Ter acesso ao lucro dos bancos é fácil, já que a publicação dos balanços é obrigatória. O difícil é negociar a divisão dos lucros, que, aliás, batem recordes a cada semestre. É muito difícil, os bancos jogam pesado, eles têm feito terceirizações, precarizado as condições de trabalho e os bancos não têm apontado soluções que venham a trazer melhoria para os bancários. Já as empresas de capital fechado não divulgam seus lucros, o que exige pesquisa, criatividade e organização dos trabalhadores e sindicalistas para negociar resultados.
Desde nós consultarmos balanços internacionais, balanços nacionais publicados, até uma questão muito concreta, né? O trabalhador acompanha a produção. Nós temos que ter todo o quadro, não só interno da empresa, você também tem que ter informação de como é que está por fora. Né? Que eles alegam muito nas negociações que eles são prejudicados por causa dos concorrentes deles, né? Por mais alta que seja a PLR, os sindicatos cotistas não abrem mão do aumento real de salário. É que a participação nos lucros e resultados não é incorporada ao salário nem conta para férias, 13º, fundo de garantia ou aposentadoria. A PLR é um ganho, é um salário indireto, é uma remuneração indireta, porém o aumento real é algo que vem para ficar no salário. Ele tem influência no fundo de garantia, nas férias, no 13º. Desde o primeiro acordo assinado em 1995 pelo ADI na Mercedes-Benz até hoje, muito se avançou nas negociações da PLR, mas ainda falta muito. Seja participação nos lucros ou nos resultados alcançados, uma questão não se discute. Só com organização no local de trabalho e uma representação sindical forte é possível avançar. Talvez, se não fosse pela nossa representação, talvez a gente nem tivesse PLR, ou talvez fosse como é em outros setores, que é um valor pequeno. Eu acho que por conta da força do nosso sindicato e da nossa representação, a gente é muito beneficiado. Para você ver, a PLR é um direito de todo trabalhador. Afinal, é ele quem gera o lucro das empresas. Mas, mesmo regulamentada por lei federal, é só com mobilização e organização que efetivamente o trabalhador vai receber sua parte. E como eu falei no começo do programa, a luta agora é pela isenção do imposto de renda sobre a PLR. Se não é uma renda mensal, não deveria ter o imposto e é só fazer cumprir a lei, é isso que a gente está fazendo aqui. No Brasil é assim, os grandes sempre estão isentos de tudo e sobra sempre para a população, para o trabalhador, né? Enquanto o pobre que ganha pouco paga, o rico não paga, isso daí é muita desigualdade, nós temos que lutar para não pagar isso aí. Queremos justiça tributária. O país já cobra muito imposto e mais um sobre a gente, sobre o que a gente gasta todo mês com a família, com tudo, nada mais justo do que tirar pelo menos esse. O patrão ele já tem um capital elevado e a movimentação dele é muito grande. E o nosso não, o nosso depende do nosso dia a dia, né, dos trabalhadores. E esse valor ajuda na nossa renda também anual. Vamos fazer a nossa luta! Que é importante. A gente acaba contando com dinheiro e depois que vem o imposto a gente acaba ficando decepcionado. E sem o imposto você consegue um poder maior de aquisição de outras coisas que você acaba não contando, porque você já conta com desconto. Ajuda muito a pagar os estudos das minhas filhas, né? Tudo essas coisas para construir, tudo essas coisas. Estamos aí na luta brigando pelo nosso futuro. Nós temos que fazer esse movimento sempre que possível, porque é importante. Eu trabalho há 22 anos nessa empresa e eu nunca ganhei nada nessa empresa se não manifestar. Uma vaia para quem ficar no pátio! Você pode procurar o sindicato da sua categoria e se informar sobre o andamento dessa reivindicação e também sobre as formas de participação nessa campanha. Nosso programa termina aqui. Eu volto na próxima semana. Até lá!